o estudo à distância, construindo conhecimento na educação à distância. Quando falamos em construção do conhecimento, o que vem à sua mente? O que é construir conhecimento? É possível construir conhecimento na modalidade à distância? Para construir conhecimento, é preciso estudar? É preciso aprender? E como você vê isso dentro da sua rotina diária? Às vezes você tem a sensação de que coisa chata ter que estudar. Hoje eu só estudei, ou ainda, hoje é sexta-feira, tenho que estudar. Estudar e aprender é um processo que permite você construir novos conhecimentos. É o compromisso que você tem com o seu processo de desenvolvimento de novas competências. Muito bem, pensando dessa forma, vamos voltar para a sociedade atual. Uma sociedade baseada no conhecimento, uma sociedade imersa em tecnologias. Então vamos pensar, a educação no dia de hoje, ela é necessária? Ela é recorrente? Estar integrado num sistema educacional significa construir conhecimento? Por exemplo, quando você acessa o YouTube, você vai buscar uma receita, você está aprendendo? Está construindo conhecimento? Você quer fazer um bolo de chocolate e não sabe por onde começar? O que você faz? Você coloca lá na internet e busca a receita. Você está construindo conhecimento. Um conhecimento, talvez, de senso comum, mas é um conhecimento, certo? Existem vários tipos de conhecimento. Então perceba que nós não estamos falando do simples ato de educação. Nós estamos falando muito além. Nós estamos falando do seu processo de formação. Você como responsável pelo seu estudo e pela sua aprendizagem. Quando falamos de educação, significa falarmos de ensino e de aprendizagem. Ela é uma necessidade emergente e decorrente da sociedade atual, uma sociedade baseada no conhecimento. Contudo, não para por aí. Não basta mais você ir para a escola, sentar lá no banco da universidade. Esse não é mais o movimento no qual a gente vive. Uma das questões principais de desafios do século XXI é saber estudar e aprender, ou seja, construir, sim, conhecimentos sólidos. Por exemplo, quando você teve acesso ao seu primeiro smartphone, você não sabia, por horas, usar. Nem todos os recursos você sabia qual a funcionalidade, o que tinha que baixar, qual aplicativo ia utilizar. Enfim, o que você fez? Você pesquisou, você fuçou, você procurou. Você encontrou recursos que te permitissem construir conhecimento para o uso daquele recurso. Um recurso que te interessava, logo te motivou essa construção do conhecimento. Então, por isso, quando a gente pensa em construção do conhecimento, não estamos falando do simples fato de estudar como coisa chata, não, como uma necessidade, como uma decisão sábia sua de buscar novos conhecimentos, de desenvolver suas potencialidades. Por exemplo, o uso do WhatsApp. Até alguns anos atrás, esse recurso nem existia. A partir do momento que ele existiu, nós tivemos a necessidade de quê? De testar, de aproveitar, e gravar som, e gravar vídeo, gravar áudio. Enfim, nós fomos atrás, nós construímos conhecimento para o uso desse artefato. Há pouco tempo, nós ganhamos aí o WhatsApp não só através do smartphone, mas podemos conectar o nosso smartphone com o computador de mesa. E então, mais uma aprendizagem. Ou seja, estudar é isso, é criar conhecimento. Quando eu aprendo, eu tenho como resultante desse processo construção de novos conhecimentos, de novos saberes. Então, o desafio de estudar e aprender é porque agora a formação ela passa a ser sua responsabilidade. O compromisso é seu com seu desenvolvimento. Você é o protagonista, você precisa assumir a responsabilidade desse desenvolvimento. Você precisa identificar seus limites e suas potencialidades, reforçando as possibilidades de quê? De conquistar novos espaços, seja no contexto acadêmico, no contexto profissional e até mesmo dentro do seu relacionamento de comum do dia a dia. Esse movimento ele se dá por quê? Pela soma dos novos saberes, pela construção do conhecimento. Sendo assim, é importante que você seja criativo, atue como um leitor, ou seja, um agente ativo do seu processo de construção do conhecimento. Por
quê? Porque é possível sim estudar sem estar na sala de aula tradicional. Eu não preciso estar lá todo dia às 8 horas da manhã para fazer acontecer o meu processo de construção do conhecimento. Falamos aqui no início para você, por exemplo, se você quis fazer um bolo de chocolate e não sabia como, foi no YouTube e aprendeu, construiu conhecimento. Ou seja, deu significado para a sua necessidade. Então é possível sim estudar e aprender para construir conhecimento por meio da modalidade à distância. Estudar não significa decorar. Decorar não significa decodificar. Estudar significa conhecer. E conhecer, por sua vez, significa o quê? Aproximar o contexto de conhecimento da sua realidade. É dar significado ao que nós aprendemos. É dar significado ao novo conhecimento que nós temos acesso. E para isso, diferentes recursos, quando a gente pensa no seu processo de desenvolvimento enquanto aluno da educação à distância, eles podem te ajudar. Por exemplo, você pode usar um bloco de anotações, você pode estar usando elementos para destacar, post-its, por exemplo, para marcar o dia da atividade, para fazer a sua organização, pode estar usando o computador, pode estar criando momentos que chamamos de ócio criativo para que você tenha o quê? A criatividade, de que forma que eu vou fazer, ou as conexões necessárias para fazer, porque construir conhecimento é isso. Não é um processo linear. Você precisa conectar os diferentes pontos, as diferentes experiências, os diferentes conceitos que forem apresentados. Então, nesse sentido, construir conhecimento é importante que independe da modalidade, independe do momento e não se fecha só no contexto da sala de aula. O desafio vai muito além. Aqui nós temos, na possibilidade da construção do conhecimento, um novo elemento. Ou seja, uma nova forma de estudar e aprender, que exige técnicas para que você se desenvolva e aprenda efetivamente. Nesse sentido, a gestão do conhecimento é um conceito que passa a integrar o nosso dia a dia, porque em pleno século XXI, na sociedade do conhecimento, nós temos o quê? Um artefato, um arsenal, imensidão de recursos que disponibilizam inúmeras informações e elas se atualizam de uma forma tão constante que nós não conseguimos muitas vezes acompanhar. Mesmo que nós queremos acompanhar, às vezes, uma área específica, nós não conseguimos, não damos conta da informação. Por vezes somos atropelados pela quantidade de informação e pela quantidade de recursos disponíveis. Então o desafio nesse novo movimento está em aprender. Como que eu aprendo nessa nova sociedade? Eu preciso estudar. E para que eu possa estudar, eu preciso gestionar os conhecimentos que eu sei. Dar significado para cada um deles. Dentro desse processo, então, nós orientamos você a trabalhar como Nonaki Takeuchi sugere. A partir de 4 quadrantes. A socialização, a externalização, a combinação e a internalização do conhecimento. Esse processo de internalização é onde ocorre a aprendizagem efetivamente. Esses outros movimentos podem ser vistos como seu processo de estudo. Pois bem, quando a gente fala de socializar, nós temos então trabalho com a percepção de novas ideias. Podemos utilizar, falando da educação à distância, as múltiplas mídias. Já no conceito de externalização, é o momento que nós vamos fazer o quê? O registro esquemático, nós vamos trabalhar aqui na nossa disciplina, a construção de mapas conceituais, mapas mentais, que vão nos permitir esse movimento, onde, por meio da socialização, você aprende, no externalizar, você está fixando aquela aprendizagem, você está externalizando aquilo que você sabe. E daí, por meio de registro, anotação, certo? Feito isso, você vai combinar, fazer a reunião das informações ao contexto real. A partir do momento que você consegue fazer essa combinação, você dá significado. E daí acontece efetivamente o processo de aprendizagem. Então, nesse espaço da internalização. Ou seja, o momento que se expressa o seu saber, um momento onde o conhecimento que você teve, você consegue expressar, você consegue aplicar, e é nesse momento que então o estudo permitiu que você aprendesse. E esse aprender significa que você criou novos conhecimentos. O processo de construção do conhecimento nos leva à aprendizagem. Para finalizar, eu quero deixar algumas reflexões com você. Estudar e aprender no século XXI
É um desafio e cabe você ser o protagonista dessa jornada, ser o protagonista dessa história, ser o protagonista desse desafio. Ele não simplesmente se limita a métodos específicos. Ele exige o quê? Ele exige engajamento, responsabilidade. Responsabilidade, sim, do professor enquanto mediador, que ele vai trabalhar não só no compartilhamento de informações, mas no estímulo para que você crie suas novas conexões. E isso exige, então, um perfil engajado, uma mente aberta. E isso não se limita à educação à distância, não. A educação à distância, pelo contrário, ela pode ser vista como uma das soluções inovadoras para esse movimento. Esse novo movimento onde você assume essa responsabilidade. Mas não é só na educação à distância que a gente precisa dessa nova mente aberta, desse novo modo de estudar e aprender. Esse novo modo, então, inclui o quê? Inclui debates, trocas de ideias, orientações, a interlocução entre a teoria e a prática. É preciso saber absorver esse conhecimento compartilhado e internalizá-lo por meio da combinação. Porque é o momento que eu dou o significado, é nesse momento que eu construo a minha aprendizagem, que eu construo o meu conhecimento. Sendo assim, estudar e aprender ocorrem sob a ótica de você, aluno, desde que você tenha uma participação ativa, desde que você assuma o papel de protagonista dessa jornada. Espero ter contribuído com a sua formação. Grande abraço e até a próxima aula.